tivesse terminado o culto agora, eu já ia para casa tranquilo, satisfeito e alegre com Jesus. Ele tem feito, amada igreja, milagres. Milagre não se explica, milagre se acredita. Verdade, Pai. E nós acreditamos, sentimos a presença de Deus nesse lugar, é por fé, não é por vista, mas por fé que nós recebemos o milagre na nossa vida. Amém? Amém. Eu quero agradecer também ao pastor Gessi Caldeira, meu pastor da Rua 25, que permitiu estarmos aqui para pregar a palavra de Deus. Amém? A irmã Galeno, que nos convidou, né, a gente hoje com a irmã, para pregar a palavra de Deus. E a irmã nos convidou também, né, para estarmos aqui. Deus abençoe a todos. Ao pastor dirigente da igreja, eu não lembro o nome, Eurípides. Deus abençoe a todos que estão presentes. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 39 ao 42. Evangelho segundo escreveu João, aleluia, capítulo 4, versículo 39. Aleluia, Jesus. Repetiu. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 39 ao 42. Que diz assim a palavra de Deus: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, irmãos? Bota nós nossos assentos e nós temos a plena liberdade de adorar a Deus. Amém? Em espírito e em verdade. Eu não sou de mandar ninguém dar glória a Deus. Amém? Sem nada contra, né? Mas cada um sabe de si. Cada um sabe glorificar a Deus da maneira que nos. Amém? Irmãos, nós vemos essa passagem aqui, muito conhecida, que fala a respeito de uma mulher samaritana. Nós sabemos, irmãos, que os samaritanos eram uma geração tirada do meio do povo de Israel. Uma vez que Salomão, ele teve a liberdade também de adorar a Deus, ele teve liberdade de pedir a Deus o que ele quisesse. E Deus disse para ele: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. E Salomão, ele se tornou dependente de Deus. Ele pediu a Deus sabedoria. Nós vemos aqui, irmãos, uma lição muito abençoada, onde que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. Com certeza Salomão pensava da seguinte forma: se eu pedir sabedoria, com a sabedoria eu posso adquirir bens. Com a sabedoria de Deus eu posso reinar bem o reinado de Israel. E com a sabedoria eu posso conquistar a paz por todos os vizinhos. E quando ele pede a Deus sabedoria, Deus fala para ele: porque não pediste riqueza e nem pediu a vingança contra os seus inimigos. Eu te darei sabedoria, te darei paz com os vizinhos e também te darei riqueza. Nós vemos, irmãos, que Salomão teve sabedoria até pedir sabedoria para Deus. E aqui, irmãos, diz que Salomão, ele se tornou um homem rico, um homem próspero, e não valorizou aquilo que Deus tinha dado para ele. Começou a usar a riqueza, os seus bens. Segundo o costume da época, a pessoa que tinha muito dinheiro, ele poderia, segundo o costume, não é um mandamento, ele podia conquistar mais mulheres, desde que ele pudesse vestir ela de joias.
Porém, nós vemos, irmãos, a riqueza de Salomão. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Ou seja, com a sua riqueza, ele cobriu todas as mulheres, 1000 mulheres, de ouros, de joias. Mas Salomão não valorizou a sua chamada, não valorizou aquele que comissionou para a grande obra. E Salomão pecou contra Deus, e Deus fala através de um homem que iria rasgar o seu reinado. E seu reinado se rasgou, ou seja, dividiu em duas partes. Uma parte do norte se tornou Samaria, e a parte do sul se tornou Jerusalém. E aqui nós vemos, irmãos, a primeira divisão do povo de Israel na Bíblia. O reinado norte, Samaria. O reinado sul, Jerusalém. Então, meus irmãos, aqui diz a Bíblia Sagrada que esta mulher, ela era samaritana. E Jesus, sendo judeu, houve uma grande divisão. E aqui diz que quando Jesus ele estava descendo para Galiléia, era necessário passar por Samaria. Era necessário. Nós vemos, irmãos, que o nosso Jesus, ele sempre aproveitou a oportunidade para pregar a palavra. Ele sempre usou de maneiras adequadas para chegar até a pessoa e pregar a palavra de Deus. Jesus nunca chegou direto no homem dizendo que ele deveria ser cristão, deveria segui-lo. Ele chegava ao ser humano, chegava até a mulher, até o homem, deixava que ele sentisse vontade de ouvir Jesus falar, e Jesus falava da palavra de Deus quando a pessoa dava uma oportunidade. E que Jesus ele desceu para Galiléia e era necessário passar por Samaria. E diz o texto sagrado: foi pois uma cidade de Samaria chamada Sicar. Ou seja, essa cidade, Samaria, era uma região. E ele foi próximo da cidade de Sicar, pois uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que tinha dado seu filho José. E quando Jesus chega, irmãos, ali na cidade, próxima da cidade de Sicar, ali junto ao poço, ou junto à fonte, ele encontra uma mulher. Aleluia. O costume da época era que os judeus não se comunicassem com nenhum samaritano. O costume da época era que nenhum homem se aproximasse de uma mulher. Se nós formos olhar no Velho Testamento, aconteceram muitos fatos de um homem chegar a um poço procurando uma mulher como prostituta. E aqui Jesus chega no poço e encontra uma mulher. E Jesus ele não veio para dividir os nossos pensamentos. Ele não veio para causar uma divisão entre os cristãos. Enquanto que a lei, os costumes da época causavam divisão, causavam contendas, Jesus veio para agregar todas as nações. E aqui diz, irmãos, que Jesus Cristo chegou ao poço, junto ao poço de Jacó, que ficava próximo à cidade de Sicar. E ele chega e encontra a mulher samaritana e começa a interrogar com essa mulher. E diz no versículo anterior que os discípulos desceram até Sicar para comprarem alimentos. E Jesus ficou sozinho no poço, sozinho, precisando de beber água. E quando ele fica só, ele encontra a mulher. Os discípulos desceram até Sicar para comprar alimento. Então, irmãos, ele chega até a mulher e diz: dá-me de beber. Versículo 8: porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, e já era a hora sexta. Segundo o calendário judaico, já era meio-dia, porque a primeira hora do dia era 7 da manhã, a segunda hora do dia, 8 da manhã, e a sexta hora já era meio-dia, e todos estavam com fome e também com
com sede. Foram comprar comida e Jesus ficou para pegar, beber da água. E ele chega até a mulher e disse: mulher, dá-me de beber. E a mulher, com certeza, sabendo que ele não é samaritano, ela disse: como sendo tu judeu, me pede de beber, que sou mulher. Aleluia. E também samaritano. Entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Existiam duas divisões, dois impedimentos que impediam Jesus de chegar até samaritano. Primeiro, ela era mulher. E segundo, ela era samaritana. Não podia aproximar de um judeu, não podia aproximar de um homem. E Jesus se aproximou dessa mulher e pediu algo de beber. Louvado seja Deus. Irmãos, primeiro, essa mulher identifica Jesus como um homem. Grave bem na nossa memória. Primeiro, ela identifica Jesus como um homem. Um homem cansado, um homem com sede. Diz o versículo 6 que estava cansado do caminho e se assentou junto à fonte. Jesus também se cansava. Jesus, ele também foi ser humano como eu e você. Ele estava cansado e se assentou junto à fonte. Então a mulher samaritana identificou Jesus primeiramente como um homem. Louvado seja Deus. O versículo de número 9 diz assim, amados irmãos: como tu sendo judeu. Então ela identifica Jesus como judeu. Primeiro como homem, depois como judeu. Como pode tu ser judeu me pede de beber, que sou samaritana? E Jesus, cheio de conhecimento, cheio da graça, cheio de amor para dar, ele disse no versículo 10: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, você me pediria, e eu te daria a água da vida. O versículo chave dessa história, irmão, é esse versículo. Se você me conhecesse, mulher, não como homem, nem como judeu, você me pediria algo, água de beber, e eu te daria. Louvado seja Deus. Aqui diz também, irmãos, versículo 11. Primeiro, ele identifica Jesus como homem, depois como judeu. Versículo 11: disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde você tem água viva? Ela identifica Jesus como Senhor, não seu Senhor, mas como Senhor, proprietário de terras. Quem tinha poço na época era homem rico. E Jesus ofereceu o que para ela, pastor? Água. Se fosse com ele, eu diria: uai, você tem poço? Você é rico? Tem quantos poços? Se fosse com ele, eu diria: uai, você tem muito poço? Senhor, tu não tem balde, não tem cântaro, não tem corda, mas onde o senhor tem esse poço para me dar dessa água, para que eu não venha mais aqui para tirar, para beber? Primeiro identificarei Jesus como homem, depois como judeu, depois como Senhor, proprietário da terra. Quantos de nós, irmãos, não queremos, quando nós queremos deixar de trabalhar para ficar tranquilo em casa, né, pastor? Comendo, bebendo, do bom e do melhor com a sua família. Quantos de nós que não queremos isso? Todos nós queremos. E essa mulher, então, que estava buscando água, segundo historiadores, diz que era aproximadamente 2 quilômetros do poço
E ela ia buscar água todos os dias, 2 quilômetros. Colocava o seu canto e descia para casa, todos os dias. Então diz o texto aqui, irmãos. E ela perguntou: és tu maior que Jacó, nosso pai, que tem nos dado água desse poço, bebendo ali do próprio dele, os seus filhos e seu gado? Ou seja, esse poço nunca secou. Esse poço tem mais de 1400 anos, nunca secou. Por acaso você é um Senhor maior do que Jacó, nosso pai, mais poderoso, mais rico? Dá-me dessa água, para que eu não venha aqui mais tirar dessa água, não tenha mais sede. É mistério, aleluia. Jesus disse: se você beber da minha água, meu filho, nunca mais terá sede. Aleluia. Glória a Deus. Também eu perguntava assim: prova esta água milagrosa. Esta água é melhor que a água de Jacó. Vou beber desta água e nunca mais vou andar 2 quilômetros para buscar água para beber. Glória a Deus. Olha só, Jesus ele cria condições para ganhar os seus filhos. Ele cria formas para nós olharmos para ele assim. O grande afeto assim, ó. Primeiro, ele identifica Jesus como homem. Você não frisar, irmãos. Depois como judeu. Depois como Senhor. E ela ficou atônica, irmão, assim, ó. Eu quero essa água. Dá-me desta água. Pelo amor de Deus. Eu quero beber, estou com sede. E Jesus, ele era também onisciente, onipresente, onipotente também e imutável. Se ele era onisciente, ele conhecia a mulher antes de ver ela. Porque Jesus Cristo, como homem, ele era um Deus encarnado. O livro de João fala que o princípio era um verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Jesus. Ele conhecia tudo da mulher. E ele disse aqui, irmãos: louvado seja Deus. Qualquer beber dessa água tornará ter sede da sua água, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Onde veio o desejo, de beber da água. E Jesus, conhecendo a mulher, disse para ela: então vai, chama o teu marido e venha cá. E faz lembrar dos profetas, o profeta Eliseu, quando ele foi lá para ressuscitar aquele menino. Eu vi um pregador dizendo que ele entrou lá no quarto, sozinho, só ele e ela. Mas a Bíblia não diz. Por isso ele precisa conhecer a Bíblia. Ele chegou lá na porta, chamou Geazi, e foi fazer o milagre. E aqui, irmão, diz a Bíblia Sagrada, ele disse: olha, vai e chama o seu marido. Quer dizer, você não vai beber água sozinha, a que eu tenho para te dar. E ele disse: se você conhecesse quem te pede água, você que me pediria, e eu te daria a água da vida. Se conhecesse o dom de Deus. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus está oferecendo para ela a vida eterna. Se você me conhecesse, mulher, você me pediria e eu te daria a vida eterna. Porque o pecado que você está vivendo é para a morte. Mas se bebe da minha água, da minha palavra, tem a vida eterna. Então dá-me de beber. Então você vai e busca o teu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Olha essa revelação, irmãos, da palavra de Deus. Eu não tenho marido. Aí ele disse: eu sei que tu não tem marido. Tiveste 5, e agora que você tem não é teu. Você está prostituindo. O salário do pecado
é a morte. Então chama teu marido, não teu marido. Disseste bem, tiveste 5, e agora o que tens não é teu. Primeiro identifica Jesus como homem, judeu, Senhor e depois profeta. Veja que tu és profeta. Eita Deus, irmão. Veja que tu és profeta. Bem que nossos pais disseram. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis, judeus, que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. O monte que eles estavam é o Monte Gerizim. Gênesis capítulo 28. As bênçãos foram lançadas sobre o Monte Gerizim, e as maldições lançadas sobre o Monte Ebal. Nossos pais disseram que o lugar de adorar a Deus é neste monte. Nossos pais samaritanos disseram isso. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, no reinado sul. Você é profeta realmente, você conhece de profecia. Eu sei que você é homem de Deus, mas eu não conheci Jesus como Messias, como prometido, como enviado de Deus. Disse Jesus: crê em mim, mulher, porque vem a hora que nem neste monte Gerizim e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, o que aconteceu na mente daquela mulher. É que se eu ficar assim, né, digamos assim, louca, né, preocupada, meu Deus, que homem é este? Não é um homem normal, não é judeu, não é Senhor, e agora é profeta, mas eu vejo que não é mais profeta. Agora está profetizando a palavra diferente, que não é para adorar aqui em Gerizim, nem lá em Jerusalém, a terra dos judeus. E agora? Onde devemos adorar? Eita Deus! Deus é tremendo, irmãos. Onde devemos adorar a Deus? Aleluia. Será que é no monte? Aleluia! Será que é em Jerusalém? Deus é maravilhoso. E ele disse: vós adorais, mulher, que não sabeis. E Jesus disse, em Mateus 22, errais por não conhecer a Escritura Sagrada. Me ajuda. E nem o poder de Deus. Vós adorais o que não sabeis. Primeiro livro de Reis contém aquela divisão do reinado de Salomão. Jeroboão, ele reinou o reinado norte, Samaria. E Roboão, filho de Salomão, reinou o reinado sul de Jerusalém, por capital Judá. E sempre houve contenda no meio do povo de Deus. E Jeroboão, servo de Salomão, que era rei de Samaria, ele vendo que o povo judeu vinha de longe para adorar em Jerusalém, ele construiu 2 altares pagãos, um em Betel e outro na cidade de Ai. 2 altares. E colocou um homem lá na frente no caminho, para gritar bem alto quando o povo viesse adorar a Deus em Jerusalém, dizendo: ei, olha aqui o seu Deus, prostrai e adorai. E eles prostravam ali, adoravam a imagem, a escultura, achando que o lugar de adorar a Deus era ali naquela cidade, naquele lugar. E ele disse: vocês adoram o que não sabem, vocês adoram o que não conhecem ainda. Louvado seja Deus. Mas vem a hora, parte B do versículo 22, vós adorais o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, mulher, e agora é, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Vem a hora, mulher, que você não vai adorar mais aqui em Jerezinho, não precisa mais descer a Jerusalém para adorar, mas já chegou a hora em que os que adoram verdadeiramente adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse lá em João capítulo 3, falando com Nicodemos: o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Necessário é nascer do espírito e da água. Aleluia. Vem a hora e já chegou, mulher, em que você vai me conhecer verdadeiramente. Aleluia. Você não vai me conhecer mais como um mero homem cansado, sentado junto à fonte. Não vai me conhecer mais como judeu, porque eu ando como judeu, e nem como Senhor, possuidor de impostos, nem como profeta, porque eu conheço a sua vida. Mas vem a hora, e está chegando, que você vai me conhecer como o Messias, o prometido. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, virá, mas quando ele vier, anunciará todas as coisas. Olha como que Deus é bom, irmãos. Ele abre o nosso entendimento. Até para você estar abrindo um leque assim, ó, de entendimento, para você conhecer a Deus. E como que nós conhecemos a Deus, pastor? Irmãos, se não é através da palavra, da oração, da intercessão, do jejum, juntamente com Deus. E ela estava juntamente com o Messias, mas não conheceram o Messias. Aleluia. Eu sei que o Messias vem, mas quando ele vier, anunciar tudo isso que você anunciou, que não é em Jerezinho, nem é em Jerusalém. Eita Deus, Deus é bom demais. E disse Jesus: eu sou o Messias, e eu falo contigo, mulher. Olha que coisa tremenda isso. Aí terminou a conversa, né? E nisso vieram seus discípulos e se maravilhavam, porque estava falando com uma mulher. Olha só que vocês ouviram na época, irmão. Porque falava com a mulher, eles se maravilhavam. Nossa, que lindo, Jesus. Conversando com a mulher, o Senhor é maravilhoso, né? Glórias a Deus. Porque conversa com a mulher. Segura aí, irmão. Porque conversa com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: por que falas com ela? Aleluia. Olha só quando a pessoa se converte verdadeiramente. Deixou, pois, a mulher no seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo, o prometido, o enviado de Deus? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Ela se tornou uma evangelista, uma mulher de Deus. Foi lá e disse: olha, eu conheci o Messias, ele está lá no poço, lá na fonte de Jacó. Ele é o Messias. Vamos lá falar com ele. Vamos lá para você conhecer ele. Veja que ele é profeta, ele é homem de Deus. Vamos para o poço. E sabe onde é o poço no dia de hoje? A igreja. Vamos para a igreja, irmão Zé Luiz. Vamos para a igreja, fulano. Jesus está lá e vai fazer milagres na sua vida. Eu conheço
na igreja. Eu conheci Jesus lá no poço e Ele falou comigo. Ele perdoou os meus pecados. Vamos lá falar com Jesus. Vamos para a igreja, Ele está lá nos aguardando. Aleluia. Aleluia. E eles foram para a igreja para falar com Jesus. E diz aqui, irmãos, o texto que nós lemos: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra que a mulher testificou. Qual foi a palavra que ela disse? Ele disse: tudo quanto eu tenho feito. Vamos para o poço, vamos para a igreja. Versículo 40: indo, pois, ter com Jesus, os samaritanos rogaram-lhe a Jesus que ficasse com eles pelo menos 2 dias. Aleluia. Fique conosco, Jesus, pelo menos 2 dias. Nos abençoe. Prega para nós. Nós estamos aceitando você, o Senhor, como Messias, como enviado. Fique conosco 2 dias. Não é assim que nós falamos com Jesus, irmãos? O culto terminou, vem a bênção apostólica. Oh, Deus maravilhoso. Oh, Jesus, que culto abençoado. Fica comigo, Jesus. Me abençoa, Pai. Vamos comigo para a minha casa. Nos alegramos tremendamente, né? Amém? Amém. 41. E muito mais creram em Jesus por causa da sua palavra. Aleluia. Olha só, irmãos, versículo 42 para encerrar. E a multidão dizia à mulher: já não é pelo que você disseste, mulher, que nós estamos acreditando. Deus de mistério. Porque nós mesmos temos ouvido a palavra do Mestre. Aleluia. E sabemos que Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Quando nós pregamos para os lá fora, para o povo lá fora, eles vêm na igreja e passam por causa de nós. Ela não é? Aí eu falo assim: fulano, João, vamos para a igreja. Ele vai insistir: vamos para a igreja hoje. Não, vamos lá, onde eu vou. Até que a pessoa vem por causa de quem? Por causa de mim, por causa da irmã que insistiu com ele. E quando chega aqui, que ela aceita Jesus, fala: ó, minha irmã, a paz do Senhor. Mas eu sou ofendido por causa da irmã, não, viu? É por causa de Jesus. Amém, irmão? Primeiro ele identificou Jesus como homem, depois como judeu, depois como Senhor, depois como profeta, e depois como Messias, e depois como Salvador da sua vida. Se você me pedir, eu te darei a árvore da vida. Se você me conhecesse e o dom de Deus, que a vida eterna, eu te daria, te dou a vida eterna. Romanos 6:23, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E nós hoje podemos sentir Deus na nossa vida, glorificar a Ele como Ele é, não pelo que o povo prega, pelo que o povo diz, mas eu e você conhecemos a Ele, porque Ele é para mim, para você, verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Amém? Deus abençoe a todos. A irmã que nos convidou, o irmão Galeno, o pastor que consentiu que estamos aqui, amém? E toda a igreja, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.